Sempre, né? Sempre o microfone. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Boa noite, Célia Godoy. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, os participantes, né? Eu estou muito feliz em começar um novo programa, o nosso programa Interação. A interação entre Ciesp e o Instituto Célia Godoy. É um programa que foi analisado, foi pesquisado e foi desenvolvido com vários assuntos pertinentes às escolas. Na verdade, foi o que a gente sentiu, né, Célia? Sim. Muitas pessoas nos questionando, então, nós não vamos só fazer a parte prática, a parte pedagógica da escola. Além da parte pedagógica, a gente vai trabalhar a parte de transtornos, comorbidades, né? E também a parte de gestão, a gestão da sala de aula, né? Que eu acho que é muito importante, gente. A Rê está Então, eu estou travando. passando por aqui, estou travando. Desculpa, eu estou com a internet aqui, está péssima, está muita chuva, mas eu quero desejar. A Rê caiu, enquanto a Regina não volta. Vamos dar boa noite e prestar a vocês uma grande homenagem. Sabe qual é a homenagem, gente? É um programa preparado para você que ama o que faz, para você que nos segue, nos acompanha e que acredita em nosso trabalho. É uma honra estar aqui. Eu estou dentro da minha casa, chamada Família Ciesp, um lugar de acolhimento, um lugar diversificado, um lugar eclético, um sindicato de muito compromisso com uma educação verdadeira e de excelência, não é, Regina? Estava inventando aqui, emendando. Porque, Célia, está caindo o mundo aqui no meu bairro Sim, e a aqui nossa internet também. está oscilando. Eu peço desculpas para todos vocês. Mas eu não sei se vocês me escutaram, mas eu estou Sim, passando por aqui para desejar sucesso no nosso novo programa. A você, Célia, o agradecimento especial. A obrigada, Renata Aguilar, que vai começar conosco hoje, né? E tantos outros palestrantes maravilhosos que você vai comentar, né, Célia? sim, Então, vou. sejam todos muito bem-vindos. Obrigada aos participantes. Obrigada de coração, Célia, Patrícia e Renata, que vem por aí, tá bom? Na realidade, né, Rê, a gente vive num processo de interação, interação permanente, porque eu estou indo para 28 anos nessa casa e sempre tive todo o apoio, todo o carinho de seu como coordenadora do departamento de cursos, da equipe, incluindo Elielso, a Isabel, a Juliana, e sempre, sempre voltado para a seriedade, para assuntos que têm uma coluna, né? Um lugar estável e não coisas aleatórias e jogadas. É uma alegria tão grande, tão imensa, Rê, de recomeçar, de reconstruir. Isso me faz viva, isso enche o meu coração de alegria, porque eu poderia, como diz aquele, olhando para o mar, eu poderia estar sentadinha, mas assim, vocês me acolhendo nessa interação, nessa harmonia, os participantes me mantêm viva e o Ciesp me coloca no ar. Então, minha gratidão também pela parceria, pelo acolhimento, pela esperança de construirmos um programa incrível ao longo de todo esse ano. Muito obrigada, Rê. Você Imagina. mora dentro do meu coração. E você, meu amor? E então, agradecer a Patrícia já está chapeada, né, Pati? Já é nossa. E quero agradecer as pessoas que já chegaram. Tem um nome bem bacana aqui, eu não enxergo muito, é Angledson, a Cristina, Gabriela, Cláudia, Iara,
Alcione, Francisle, diferente, Gi, será que é um nome que lindo? Marileide, SND, professora Regina Silva, Célia, Aécio, Humberto, Bárbara, a Samanta, do Dislexia, TDAH, Humberto, Bárbara, a Samanta, do Dislexia. Tá dando retorno a minha fala, não tá? Tá? Não? Então, quem mais chegou? A Andréia, a Geisa, o Amor de Mãe. Então, gente, muito obrigada. E nós temos aqui sentimentos. Sempre na nossa vida, quando começamos ou recomeçamos algo, sempre vem lotado, permeado de grandes desafios e também de grandes conquistas. O objetivo deste programa é fazer você passar conosco um ano, esse um ano de 2022, que parece estar sendo normalizado aos poucos, mas em encontros somente 2 vezes por mês. Isso é uma alegria, isso é muito grandioso. Muitas vezes na minha vida eu tive que começar, recomeçar e revisitar alguns lugares. Isso é aprendizado. Todo o tempo, né, Rê? Passamos nesse movimento de renovação, nesse movimento de reconquista, de reolhar, de revisitar a nós mesmos. Então, lançamos agora e estreamos já, né, Rê? O Sim. programa Interação. Que delícia, que maravilhoso. Que lindo. É muito bom. É com muita alegria, né, Célia? Então, vamos lá. Celinha travou? Será que a gente consegue chamar a Renata Aguilar, nossa querida? Oi, Rê. Boa noite, que alegria estar aqui com tantas honras, né? Estar aqui com o Ciesp. A Célia foi falando 30 e poucos anos, 20 e poucos anos de Ciesp. Eu falei, nossa, né? Comecei lá no Ciesp em 2004. Olha quanto tempo estou aqui. Que prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, nós aqui agradecemos, né, Renata? Você também é uma querida, você faz parte da família Ciesp, né, Renata? Então, vamos ver se a Célia volta, mas a gente já começa com você, né, Rê? Tá bom? Seja muito bem-vinda, obrigada, e a casa é sua, Renata. Obrigada. Patrícia, boa noite. Boa noite a todos. Gente, é um prazer estar aqui abrindo o programa, né? Interação. Né? Eu acho que a responsabilidade é um pouco maior agora. Mas com certeza Mas, Renata, você sempre foi muito querida, já tem até teu fã-clube do Ciesp, né, Rê? Então, Rê, seja bem-vinda e muito obrigada e um bom trabalho, viu? Obrigada. Será que a Célia vai voltar ou você já quer... acho que ela caiu totalmente minha internet, ela falou. Tadinha. Então, vamos começar, né? Enquanto a Célia volta. Tá joia. Então, eu vou começar. Eu volto já, tá bom, Célia? A gente te espera. Bom, então... Posso começando, Rê? Vou compartilhando a tela. Isso. Aí, qualquer coisa... Eu peço para a Isabel me descer para você ficar à vontade, tá bom, Rê? Tá bom. Qualquer coisa, se vocês não enxergarem minha tela, não me ouvirem, porque a chuva aqui, pessoal, também está grande, né? A Patrícia fazendo assim, olha, tá demais, Patrícia. Bom, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu estava falando com a Regina, eu estou no CESP desde 2004, bastante tempo, né? E sempre com palestras muito presenciais, com oficinas. E aí, por conta da pandemia, a gente acaba tendo que, como diz a Célia, né, reaprender
o tempo todo. Então, falar, né, o convite que foi me passado aí em falar sobre inteligência interpessoal. E aí eu abro um pouquinho mais para as habilidades socioemocionais. O quanto essas habilidades socioemocionais nós precisamos desenvolver. Para quem não me conhece, eu gosto de contar um pouquinho da minha história. Eu entrei dentro de escolas aos 14 anos, quando eu fiz magistério. Eu saí da 8ª série, fui fazer magistério, e a minha primeira turma fui auxiliar de classe e depois comecei a dar aula para o maternal, na educação infantil. E eu tinha uma sala muito cheia de crianças, né, lotada mesmo, numa época que as escolas particulares eram realmente muito cheias. E naquele momento, eu me deparei com crianças pequenininhas e eu comecei a dar aula da forma com que eu aprendi quanto aluna. E naquele momento, e falar de inteligência interpessoal e dessas relações interpessoais, hoje, né, e esses dias todos, enquanto eu estava programando essa minha fala com vocês para compartilhar o meu saber, eu lembrei muito desse fato. Eu queria dar aula para eles como meus professores me deram a aula. E não dava muito certo. Oi, Célia, voltou! Estou aqui contando um pouquinho da minha vida. Muito bem, boa noite, Renata, querida, seja muito, muito bem-vinda. Eu perdi boa parte, não vi sua entrada. Rê, pensa num caos, sabe assim, apagou tudo, perdi tudo. Eu estou com dados do celular, mas seja muito bem-vinda, acho que a Rê já te apresentou, já? Sim, eu vou pedir para a Isabel, não sei se vai ter... Você está contando, eu não quero te interromper, fique à vontade, tá bom? Depois nós vamos passar um vídeo maravilhoso que eu preparei para esse momento, mas pode ser logo no final, tá bem? Quem sabe, Célia, estamos aqui juntas. Obrigada, então, Célia, pelo convite. Como eu falei com a Regina, é uma honra estar aqui, né? Abrindo aí o programa Interação. Uma honra estar aqui. É uma alegria para a gente, muito grande. Muito, muito feliz, viu, Rê? Bom, que delícia. Que bom. E eu estava contando, Célia, das minhas relações interpessoais logo no começo, quanto professora. E que eu fui dar aula para o maternal, naquela época, eu já tinha 16 anos. E eu queria dar aula, né? Como eu aprendi, né? Como eu fui aluna, como os meus professores me deram aula. E não deu um mês de aula, aquelas crianças não paravam de chorar. E eu entendi que daquela forma não daria certo. Então, sem todo o embasamento da neurociência, sem entender a importância da ludicidade, eu fui trabalhando com aquelas crianças muito por intuição. E foi dando muito certo. Então, eu acho que essa relação interpessoal, né, vem dali, daquela educação infantil, né, há muito tempo atrás, onde eu comecei a dar aula, para hoje. E aí fui construindo, e a gente vai vendo que hoje nós temos embasamentos científicos, nós temos muitos estudos falando dessa importância dessa interação. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se por acaso acontecer qualquer coisa, me avisem, tá? Mas, para mim, parece que está tudo ok aqui. Então, estou compartilhando. Não sei se vocês conseguem ver toda a minha tela. Aqui. Tudo bem? Ai, acho que agora deu, né? Isso. Deixa eu só ver se está passando. Acho que não está passando. Vocês conseguem ver se está passando? Está passando sim, Renata. Então tá bom, obrigada. Então, aqui eu tenho os meus contatos. E aí, continuando nessa minha trajetória, quando eu acabei o magistério, eu fui fazer educação física. E eu acho que fazer educação física me mostrou muito mais essa importância da interação. Me incomodava demais naquela educação infantil eu tentar brincar com as crianças e eu ter que dar folhas para eles preencherem. Eu queria cantar e tinha um planejamento para ser cumprido, que eram mais folhas para serem preenchidas. Então, quando eu fui fazer educação física, eu fui por uma inquietude de eu acreditar que aquelas crianças eram muito mais corpo, muito mais movimento. E dentro das aulas de educação física, a interação acontece muito grande. E só depois da educação física que eu fui fazer pedagogia, me especializei em matemática, né, em
psicopedagogia e neuropsicologia. Então, acabei trilhando aí um caminho que começou lá na educação infantil. Essas são as minhas publicações, e quando eu falo que essa relação socioemocional está muito dentro de mim, pelo fato também de eu ter sido autora, né? Sou autora de todas as apostilas socioemocionais do supercérebro, da educação infantil ao ensino médio. Recentemente eu lancei um livro que são histórias lidando com as emoções. Então, toda essa parte das emoções me cerca o tempo todo. E aí, quando a gente entra nessa inteligência interpessoal, me vem sempre um questionamento, né? Então, como é que nós podemos? E aí a gente tem Gardner, tem vários especialistas aí falando sobre as inteligências múltiplas, e como é que a gente pode desenvolver isso na criança? Eu acredito que as crianças, e aí sempre realmente através de estudos, elas têm uma capacidade de aprendizado imensa, gigante essa capacidade de aprendizado. Então, eu vou nascer, né? Aquele bebezinho que nasceu, ele tá tendo essa relação com o outro a partir do momento que ele sai da barriga, né? Se a gente for ver desde lá da barriga com a mãe. Mas a partir do momento que ele tem esse contato com o outro e que eu enxergo aquela mãe, né, que eu escuto barulho e eu me assusto, quando a luz se acende, eu fecho os meus olhinhos, ou quando realmente alguém canta e aquilo me acalenta, essa relação já vai sendo construída ali. Então, quando a gente pensa, né, nessa relação interpessoal, eu tenho que pensar nessa capacidade de se relacionar com o outro. Tem muitas pessoas que talvez vocês conheçam que não têm essa capacidade de se relacionar com o outro, né? E não tem, nós temos diversas profissões que não exige tanto essa capacidade. E se a gente for ver, recentemente saiu algumas pesquisas aí que mostram que o profissional do futuro não é aquele que sabe a melhor tecnologia, ou que sabe a maior ferramenta, ou tem o maior conhecimento de informação. É aquele que tem a capacidade de aprender, como diz Alvin Toffler, né? Aprender, reaprender. Esse é o futuro. É a minha capacidade de se relacionar com o outro e ter tomadas de decisões conscientes. Então, quando a gente pensa, né, nessa relação interpessoal, eu tenho que pensar como é que está essa interação. Se a gente vem falar de escola, né, e nós vamos falar aí de escola, afinal, estou 34 anos dentro de escola, passei por diversas diferenças aí, até metodologias, mas por pandemia eu nunca tinha passado, né? Nunca ninguém tinha me ensinado a como dar aula. Gente, eu não vejo mais vocês. Eu estou falando através de um aparelho, eu não vejo nenhum chat mais. Então, vejam que essa relação, para mim, interpessoal agora, ela é menor. Porque eu não encontro vocês. É diferente, mesmo que eu esteja na tecnologia e eu esteja numa live, eu esteja verificando os comentários e a participação de vocês, isso eu tenho a minha capacidade de me relacionar com o outro. Só que essa capacidade, ela vai muito além, ela é muito mais ampla. E aí eu trago para vocês, porque o professor, ele é o grande, né, responsável aí por essa relação e esse fortalecimento dessas relações interpessoais. Eu acho que de todas as profissões, o professor é o que mais tem isso, né, ali dentro. E aí eu falo, gente, muitos professores devem estar me ouvindo, se realmente não tiver essa relação interpessoal, eu até brinco, eu falo, então é melhor mudar de profissão enquanto dá tempo. Porque essa capacidade que eu tenho de ouvir o outro, mas não é só a empatia, ela é algo muito mais amplo. E aí eu trouxe para vocês os centros de interesse, porque pensar nessa interpessoalidade, nessa relação, eu tenho que pensar nesse centro de interesse. E aí eu trouxe o Calvin, né, conversando com o pai. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto de escola. Mas por quê? Você gosta de ler, de aprender, que eu sei. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então, por que você não gosta de escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros.
Então, essa relação interpessoal, ela vai muito também dessa relação de centros de interesse. Então, quando eu percebo esse centro de interesses, e aí eu trouxe para vocês alguns pontos, né? Elas estão muito relacionadas ao que a gente sente, à nossa neurociência, ao nosso cognitivo, ao nosso afetivo e ao nosso motor. Eu não preciso falar com a pessoa para me relacionar com ela. Apenas pelo olhar, apenas. Eu lembro, gente, não sei vocês, mas às vezes eu perguntava alguma coisa para o meu pai, ele não precisava nem falar. Só o olhar dele já era algo que. Vocês conseguem, gente, me ouvir? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Obrigada. Que eu falei, tem alguns barulhinhos, eu falei, será que eu consegui voltar na quarta vez, viu, Rê? Ai, coitada, Célia. Faz parte. Então, tá bom, faz parte. Eu fico com medo de eu estar falando sozinha aqui pelo computador. Não, eu estou te escutando. Se tiver alguma pergunta, Rê, me coloca à disposição. Tá bom, Célia. Vai acho que interrompendo. Assim, o que você está colocando, eu acho que é de suma importância, né, Rê? Qualquer aprendizado passa, além da emoção, passa pela interação, seja lá com o meio ambiente, com coisas desse lugar, com pessoas, com histórias, com memórias. Nós interagimos o tempo todo com pessoas, né? Eu sou vigotskiana, Rê. Então eu gosto também, muito. Gosto de Vygotsky, apesar do momento que a gente está vivendo, né, Renata? Dessa tragédia mundial. Verdade. Apesar dele ser daquele local, era final de uma guerra também, quando ele constrói, né, a teoria dele. E ele coloca que o ambiente influencia muito nesse processo de interação. E quando a gente fala em ambiente hoje, Rê, parabéns, é exatamente isso que você está trazendo, lindo, que é a relação com o outro, e também, como vimos no outro dia, começa na intrapessoal e vai para a nossa relação conosco e com o outro, né? A partir daí. Pode continuar, minha linda, se precisar, estou aqui de ouvinte. Tá, me interrompe, porque eu não vejo nada aqui. Então tá ótimo. Mas essa relação que a gente constrói isso. Muitas vezes nós acreditamos que não. Essas relações, e aí, né, eu vou falar um pouquinho de neurociência, porque quem me conhece sabe que eu amo neurociência. A gente já nasce com 30%, né, das nossas capacidades, e 70% são potencializadas pelo ambiente. Então, o ambiente constrói quem hoje é a Renata, quem hoje é a Célia, quem é a Regina, quem é a Patrícia. Nós somos quem somos porque a gente teve essa relação. Então, o nosso cognitivo também faz parte dessa relação. Eu aprendo com o outro. E é isso que tanto a gente bate na tecla, seja na educação, seja dentro da escola. Eu tenho que aprender com o outro. As nossas crianças aprendem com o outro. O neurônio espelho está aí para mostrar. Nós nascemos, né? Isso, a minha dissertação de mestrado, ela tem essa relação com as habilidades socioemocionais, eu trago muito isso, o quanto isso é importante para a aprendizagem. Nós nascemos com as mesmas emoções básicas, né? Raiva, alegria, tristeza, o medo. Isso eu preciso ter medo, eu preciso ter essa raiva em alguns momentos, mas isso vai sendo construído de acordo com as nossas experiências. E aí eu trouxe depois para vocês aqui algumas pessoas que a gente até admira nessas relações. Quem são essas pessoas que têm essas relações interpessoais tão acentuadas ali? Então, quando a gente fala, né, nessa inteligência interpessoal, tem algumas características. São pessoas que gostam de pessoas, né? Que se atentam. Gente, criança é assim. E esse é um fator que nós, professores, temos que ter um olhar logo no começo, quando quem está dando aula para o berçário, quem está dando aula para a educação infantil,
uma criança, ela é atraída, parece um imã, né? Ela é atraída pelo outro, pela outra criança, por essa interação. Então, essa inteligência interpessoal, e eu tenho que estimular isso na criança. Tem pessoas que hoje são adultos que têm mais essa habilidade. Outras têm mais habilidades para a área da matemática, outras para a área da linguagem. Mas isso não quer dizer que eu não seja capaz de estimular essas habilidades. Por isso que na educação infantil, a gente tem que dar uma amplitude de possibilidades para essas crianças, para cantar, para brincar, para ouvir histórias, para interagir com o outro, para ter autonomia, para ter a capacidade de cooperação, de solidariedade. Então, a primeira característica que eu trago dessa relação interpessoal é alguém que gosta de estar com pessoas. Essa é a primeira, né? E aí nós temos outras características também. Então, pessoas que têm essas habilidades mais apuradas têm uma característica também. Essa característica, esse interesse. Então, lembra quando eu falei lá dos centros de interesse? Eu tenho um centro de interesses por pessoas. Eu tenho um centro de interesses por causas sociais. Pode ser que eu tenha mais para as pessoas e menos para causas sociais, ou vice-versa. E eu falo, muitas vezes eu escuto essa nova geração. Quem são essas crianças pós-pandemia? Vocês já pararam para pensar? Muito a gente tem falado, né? Eu tenho assistido lives e tenho acompanhado cursos e conversado com especialistas, e a Célia vai poder até também contribuir quanto a isso. A gente tem falado muito das crianças, né? Porque elas perderam essa interação. Mas eu ouço tão pouco falar dos adolescentes. Esses adolescentes têm essas habilidades e precisam dessas habilidades interpessoais, eu acho que mais do que qualquer fase da vida. A relação com o outro, ela é muito importante na adolescência. Então, a gente não pode esquecer de olhar para esse adolescente, que o único lugar que ele interagia era escola. E ele já vivia no videogame, ele já vivia nas redes sociais, ele já vivia na internet. Nessa ruptura que foi necessária, lógico, não estou questionando isso, ela foi necessária, mas esse adolescente, ele entrou muito mais dentro dessa tecnologia. E ele entrou dentro de um mundo que a relação interpessoal era mínima, onde eu enxergo o outro de uma forma que não sou eu. E aí vem frustração, tentativas de suicídio, depressão, transtorno de ansiedade, todos aqueles transtornos que a gente já conhece. Então, pensar nessas habilidades interpessoais, gente, é pensar em todos, inclusive nos idosos, que deixaram de ter os seus netos, que deixaram de ter os seus filhos ali presentes. Como é que eles se sentiram nesse processo? Então, nessa relação interpessoal, um outro centro de interesse que eu trago para vocês é a facilidade em se comunicar. Eu sempre fui muito tímida, pode não parecer, tá, gente? Mas muito tímida na escola e na minha adolescência, né? Então, às vezes o professor comentava alguma coisa e eu tinha certeza, eu sabia a resposta, ou eu sabia como argumentar, mas a minha timidez era tão grande. Renata, você? Muito. Célia, muito. Você não tem noção de como eu era. Eu era uma pessoa, gente, que chegava em casa e chorava, né? Porque eu não participava da aula. E, na verdade, isso me incomodava. E eu acho que hoje eu tento muito fazer esse outro lado. Por eu ter sido, Célia, uma criança muito quietinha dentro da escola, ninguém me notava. Então, como eu não falava com os amigos, eu tirava as notas ali, ok. Eu nunca sentava na frente, eu sempre sentava no fundo, eu nunca ouvi o professor me chamar. Então, isso, gente, é pensar nessa relação interpessoal. Então, talvez, Célia, as pessoas se assustem e falam, nossa, né? E sabe onde eu fui me soltar, gente? Acreditem fielmente, quando eu fui fazer graduação em educação física. Eu fui forçada. Eu entrei na educação física
por esse meu incômodo, né, das crianças pequenas, e eu queria brincar com elas, pelo fato também de eu ter sido bailarina, eu gostava de dançar e eu queria essa parte também. E aí foi lá que eu fui me encontrar. E aí sim eu consegui me posicionar, e aí tinha seminários que a gente ouvia. Mas vejam que hoje, quanto professora, e eu falo, gente, porque eu sou professora, eu olho muito para todos os alunos. Eu tenho tanta essa preocupação que aquela criança que não. Porque às vezes nós, quanto professores, e por que falar dessa relação interpessoal? E quando a Célia me propôs isso, eu falei, uau, né? Que delícia falar disso! Uau! Gosto muito desse assunto. Porque muitas vezes, né, Célia, o professor, ele olha muito para aquele aluno que não para sentado, que não para de falar, aquele aluno que requer a sua atenção 24 horas. Mas e aquela outra criança, que era eu na minha infância, que ninguém notava? Que tanto faz se eu faltasse ou se eu não faltasse, mas tudo bem, eu dava conta do recado, do conteúdo. Então, assim, um professor que eu não lembro, Célia, de nenhum professor, eu nem vou falar muito, senão a minha filha diz assim, mãe, para de falar, senão eu vou começar a chorar. Às vezes eu conto as coisas que os professores não me notavam, e aí ela brinca e fala, mãe, para, senão eu vou começar a chorar. Mas é isso, gente, e aí hoje eu tento notar, né, e aquela criança que tá quietinha, e não, eu não preciso ter muito, eu não preciso expor essa criança, porque talvez ela seja tímida, mas só o fato, a minha relação interpessoal, ela não é só a minha comunicação. É o fato de eu chegar perto dela e colocar a mão e simplesmente tocar ali no cabelo, ou dizer assim, ó, tá tudo bem, que legal. Então, vejam que esses centros de interesses vão ampliando a nossa relação, até mesmo pela capacidade de mediar conflitos. Tem pessoas que são excelentes nisso, né? Se tem duas pessoas ali discutindo, a pessoa consegue mediar esses conflitos, harmonizar aquela situação. Eu, na coordenação, passei muito por isso, né? Quando vinha uma família muito brava, e aí você tinha o professor do outro lado, e você tinha que mediar esses conflitos. Então, eu falo que eu fui aprendendo a ter essas relações interpessoais lá quando eu comecei a dar aula de educação infantil, com aqueles meus alunos piquititicos, né, em 1990. Por aí, gente, 90, mais ou menos, bastante tempo. E que choravam demais. Então, quando a gente pensa, né, nessas características dessas pessoas que conseguem ter essa capacidade, esses centros de interesses, eu digo que todos nós somos capazes. E eu sou a prova viva disso, né? Porque eu não tinha essa relação interpessoal. Se me pedissem para falar na frente, meu Deus, me dava dor de barriga, Célia. Eu passava mal. Hoje você está descontando. Hoje eu tô, né? Hoje eu tô descontando. Gente, eu fazia até simpatia para o professor faltar, para ele não me chamar lá na frente. Então, vejam que essa relação, né? A capacidade de estabelecer novas relações. Quantas crianças não fazem amizades com o outro por medo, por timidez? E a gente tem que estimular isso, né? Eu conhecer alguém novo e nessa pandemia, gente, quantas pessoas eu conheci, e você também, né, Célia? Que eu nunca vi a pessoa presencialmente, só pelas relações aí, e internet, rede social, e parece que eu conheço a pessoa há muito tempo. Não é assim, Célia? Sim, é perfeito. Eu acho lindo. O que você está dizendo é muito, mas é muito importante. É de uma importância gigantesca. Haja vista a sua própria experiência, né? Das coisas que você, de como você se sentia. Isso é muito profundo, Rê. Isso é muito profundo. E a gente tem que pensar, Célia, nesse professor que tem que ter um olhar para todas as crianças, né? Não só para aquele que te exige muito. Estimular essa interação, esta participação, esta relação, né, Rê? Muito, estimular isso.
oportunizando atividades, acho que você vai falar já já. Sim. Uma coisa, Rê, que na sua fala me ocorreu é o seguinte, agravado por esse cenário que ainda estamos terminando, entre aspas, Sim. de viver, as relações interpessoais nunca ficaram tão evidentes, tão necessárias. Tão necessárias, sim, a falta do outro, o contato físico, a possibilidade de comunicar, seja lá com o corpo, com a palavra, com o gesto. Então, verdade. é um novo momento que a gente vai viver de reaprender como lidar com tudo isso. Sim, sim. Alguns meninos, já tem pesquisa científica, né, Rê, que estão constatando que os meninos amaram. Embora Sim. Isso é muito complicado, porque nós nascemos para interagir. Nós nascemos sem a relação com o outro, eu não me torno. Não. Eu não sou ninguém. Nós somos, Renata, a soma de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Se não há o outro nessa interação real, trabalhando essa habilidade de relacionamento, de afetividade, como você coloca, então não existe mais eu, porque eu só sou, eu só existo a partir do outro que me completa, que me critica, que me ama, que briga comigo. Isto é muito... A escola, eu acho que o ano de 2022 é este ano, dessa relação interpessoal, Rê, desse aprimoramento, desse tecer, não é isso? Verdade. E a gente não pode esquecer disso, porque assim, eu só vou ter conteúdo e vou pensar no acadêmico se eu estiver muito bem nessas relações. E essa, né? E aí, olha o que você acabou de falar, né? Nós nem combinamos aí. Eu vou ter essa emoção que modula a minha cognição. Se essa criança estiver se sentindo bem acolhida por essa escola, por esse professor, se ela estiver sendo ouvida, e se ela realmente, nós falamos tanto de protagonismo, né? Parece uma palavra linda. Ai, a criança tem que ser protagonista. Será que a gente está deixando? A escola mudou, gente, acabou. Aquela escola de 2019, não vou falar nem de 2020, não existe mais, né, Célia? A gente tem que pensar nessa relação toda, e nessa relação interpessoal, e nesse momento que nós estamos vivendo, é pensar, que eu queria que vocês analisassem comigo essa imagem aí, coloquem aí depois no chat, que depois eu olho, né, o que vocês veem quando vocês enxergam essa foto? Não sei, Célia, se você quiser contar, o que a gente vê? Então, você encontra com alguém assim, essa comunicação nos contagia, né? Eu vou olhar e vou falar, nossa, talvez duas irmãs, mãe e filhas, elas estão alegres, estão comemorando, estão fazendo um aniversário. Mas essa comunicação contagia. E essa aqui, gente, se vocês quiserem colocar, como é que vocês se sentem? Essa relação interpessoal é essa relação que eu tenho de olhar para o outro e me relacionar com ele. Então, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, dessa mãe, dessa filha de duas irmãs, demonstra uma alegria. Você vai olhar e você vai falar, nossa, que delícia, né? Contagiou. E aqui? Vocês vão se sentir como? Tristes? Talvez. Eles estão chorando. É uma tristeza que eu diria passageira. Tá chorando porque o time perdeu. Agora, e essa aqui? Pensem. Como é que nós nos sentimos? Vocês quiserem colocar aí, gente? Vocês estão... eu consegui abrir o celular, tô vendo aqui, né? Consegui o chat. Alegria, parceria, amor. E essa imagem, gente, o que reflete para vocês? O que toca? Gente, se não tocar nada, vamos repensar nossas relações. Porque não tem como a gente não... querer, olhando, eu tenho vontade de abraçar, de acolher, porque eu tenho essa relação interpessoal e vocês também têm. Né? A vontade de falar assim, não, vem cá que eu cuido de você. Né? Aí a Margarete falou, que tristeza, né? É uma tristeza.
Mas por que que isso, gente, nós temos essa relação? Eu enxergo o outro, eu me coloco no lugar do outro. Eu falo que a palavra da moda, a empatia, ela é muito mais ampla do que se fala. Olha isso. Essa também é uma emoção que nos contagia. É uma comunicação que nos contagia. Se eu ficar aqui uns minutos, vocês vão bocejar. Não vai ter jeito, né? Porque essa emoção nos contagia. Essa relação com o outro nos contagia. Então, e na escola, né? Que a gente vem vindo nesse processo aqui. Nós podemos ter, nessas relações interpessoais, sentimentos favoráveis, sentimentos desfavoráveis. Depende do contexto que vocês organizam a sala de aula. Se dentro da minha sala de aula eu tiver comunicação, cooperação, respeito, amizade, a minha aprendizagem vai fluir. Eu posso ensinar o que eu quiser com eles. Mas se eu tiver essas habilidades, e essas habilidades, Renata, eu não tenho, né? Vamos treinar, vamos estimular, todos são capazes para isso. Agora, se eu tiver uma relação, eu, professor, com minha escola, com os meus alunos, com, né, essa relação for desfavorável, seja no ser humano, ambição, egoísmo, irritabilidade, eu vou ter prejuízo acadêmico. É esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, a gente pode sim conversar com a criança e dizer: olha, o seu comportamento não está adequado. Isso a gente pode fazer. Agora, eu elevar o meu tom de voz, né? Gente, eu cheguei a ver professores, nem vou citar aqui, mas assim, tendo comportamentos piores do que o aluno dentro do contexto. Sabemos que não é fácil. Gente, eu sei, eu sou professora, né? Eu sei que não é fácil. E nós achamos que 2019 era difícil. Aí, nos adaptamos à aula remota. Aí, em 2021, eu brinco que parecia meia mussarela e meia calabresa. Metade online, bem assim, né, Célia? Metade online, metade presencial. Eu estava no meio do caminho. Você não sabia se você chamava o aluno aqui. Célia, olha, quem passou comigo, gente, por favor, coloque aí, porque eu não passei sozinha nisso. Eu escutava, professora, aí o outro aqui, professora, não, mas eu não estou entendendo, que página que é? Eu não sabia, gente, e todo mundo, você não sabia se dava atenção para quem estava online, para quem estava presencial, a máscara, o álcool gel e todos aqueles movimentos. Então, a gente passou por 2 contextos muito diferentes. E aí damos de cara com 2022, né? Com todo mundo presencial e nessa nova aprendizagem, que eu coloco aqui uma aprendizagem cooperativa. Essa é a escola do futuro. Quando o professor dá voz ao aluno. E, gente, quer ver uma relação interpessoal entre o aluno e o professor? Quando o aluno olha para você e fala assim: professora, você está bem hoje? Tá tudo bem? Você está com gripe? Você está com febre? Gente, é relação interpessoal. O aluno está preocupado com você. Quantas vezes eu não escutei o aluno falando assim: tá tudo bem hoje? Você está com dor de cabeça? Outro dia eu cheguei na sala, Célia, este ano, eu chego muito assim, né? Bom dia! Aquele meu jeito todo. E aí o meu aluno fez assim: professora, para que tanta felicidade? Sério, ele olhou para mim e disse: professora, para que tanta felicidade? Ou seja, para que estamos aqui na escola? Um calor demais, um monte de lição para fazer, mais ou menos, ele quis dizer isso. Aí eu falei: gente, porque eu amo vir aqui. Aí o aluno fez assim: nossa, você sabia, professora, que eu já escutei, ela não falou, né? Mas assim, mais ou menos isso. Que os professores às vezes falam: ai, nossa, que dia ruim, gente, eu tô aqui com vocês, como se nós estivéssemos numa obrigação de estar ali com o aluno. E foi muito bonitinho, porque ele olhou para mim e fez assim: para que tanta felicidade, professora? 7h da manhã, Célia. Porque eu tô feliz por estar aqui com vocês. E, gente, o aluno percebe, a criança percebe. Então, quais são as dicas que eu trago para vocês nesse professor que tem essa relação interpessoal? Trabalhem atividades em grupo,
pratique a escuta ativa, escute o seu aluno, ouça o que ele tem a dizer. Gente, essas crianças são incríveis. Eles sabem muito e sabem mais coisas do que nós. Eles navegam na internet, eles conhecem muitas coisas que às vezes a gente, por falta de tempo mesmo, a gente não consegue perceber. Então, a gente tem que participar desse processo. E participando desse processo, você torna, sim, esses alunos protagonistas. E aí, fazendo dinâmicas, atividades lúdicas, metodologias ativas, tem tantas, né, coisas aí que a gente pode trabalhar. A relação com o grupo. E por quê? Porque nessa relação interpessoal, os humanos são contagiantes. Nós somos contagiantes. Né? E eu sempre falo, seja o melhor professor que o seu aluno possa ter. Seja o melhor coordenador que os seus professores possam ter. Seja o melhor, porque isso vai nos trazer comportar. Então, a relação interpessoal, né, Célia, ela não envolve só a minha comunicação, ela envolve meu comportamento. Não adianta eu falar lindo e maravilhoso se eu não pratico. As minhas sensações e as minhas emoções. Então, esses comportamentos onde eu repito e todo mundo repete, e a gente precisa tomar cuidado. E quando eu falei do adolescente, é pensar nesse adolescente, porque ele passa por essa repetição, e sensações como essas, que ao olhar, com certeza vocês vão falar assim, ui, que aflição! Duvido que vocês não falaram isso. Mesmo vocês nunca terem passado por essa situação, vocês conseguem se colocar no lugar do outro. Isso acontece porque a gente tem neurônios desenvolvidos, temos neurônios espelhos. Já uma criança de 2 anos não vai conseguir, porque ela ainda não está com tudo isso desenvolvido, ela ainda está em desenvolvimento. E é isso que nós temos que entender. E aí eu queria, né, para quase finalizando, Célia, se deixar eu falo demais. Não, na verdade, você é professora, e nós, como professoras, e amando o que fazemos, a gente vai indo. Esse é um espetáculo. Eu vou recuperar algumas questões bem sobre o que você nos colocou, nessa contribuição, nessa presença incrível, Rê. Eu creio que é assim. Então, você trouxe um cenário, trouxe também a importância da interação e desse desenvolvimento, dessas habilidades, porque lidar com o outro não é só estar junto, é estar com. Porque às vezes você está com a presença, você está com o outro ali, você está junto com o outro, mas você não está inteira com a pessoa. Eu creio que o que você trouxe é imprescindível, principalmente, Rê, se observarmos crianças que apresentam determinadas dificuldades, determinados transtornos, determinadas situações de vida, de família. Sim. Eu creio que, além dessas questões, não é para tratar diferente, mas é para tratar de criar situações que adaptem essas relações, enfim. Mas eu creio que a relação interpessoal, a habilidade interpessoal, a inteligência interpessoal nossa, no que diz respeito às relações com o outro, ela também passa, Rê, você já trouxe, eu gostei muito, amei, a questão de valores, de princípios. E eu trouxe um vídeo, Célia, que vai falar exatamente disso. Olha, gente, nós não combinamos nada, hein? Não, eu queria muito compartilhar isso, Célia, que você está falando agora. Como é que a gente recebe? Eu não sei se vocês já viram, se você já viu, Célia, foi feito um experimento, e aí eu queria muito compartilhar, né, com vocês. Foi feito um experimento, Célia, muito legal. Na Dinamarca? Não. Oi? Na Dinamarca? Não. Então esse não conhece, eu acho. Onde eles colocaram 2 macacos dentro de uma jaula.
Na verdade, foi um teste sobre justiça, mas eu vou trazer para a relação interpessoal. O que eu ofereço para o outro? Se eu oferecer para a Patrícia uma coisa e para a Célia outra, as duas estão na mesma sala e eu estou oferecendo coisas diferentes. Como é que a Patrícia se sente? Como é que a Célia se sente? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram dois macacos numa jaula e cada vez que esse macaco dava pedra para o neurocientista, ele ganhava um pepino. E macacos até gostam de pepinos. Só o que eles fizeram? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu não vou passar o vídeo todo, é só um pedacinho. Muito legal, Célia. Para um dos macacos, ele dava a uva. E para o outro, o pepino. Vejam a reação deles. Isso era uma questão de justiça, foi um teste de justiça, mas eu acho que cabe muito no que a gente está falando e que você falou agora, Célia, né? De respeitar as crianças com todas as suas diferenças. Sim. Olha que legal. Posso colocar, Célia? Ainda pode. Tá. Vamos lá. Se vocês não conseguirem ver ou ouvir, me avisem, tá? Consegue? Isso, acho que deu, né? Deu. Tá com o somzinho ligado, né, Rê? Tá ligado. The experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs and with birds and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food than you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests a rock now against the wall. She needs to give it to her. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Que interessante, eu não conhecia, amei. Rê. Oi. Liga, isso, que interessante, não conhecia. Exatamente, o que tínhamos conversado sobre isso, na mesma sala, ou ele vai se sentir colocado de lado, ou ele vai se sentir o poderoso. Sim. Como trabalhar isso? Que interessante, Rê. Muito legal, né? E aí, o que a gente percebe, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que não... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar.
Acho que deu, né? E esse experimento, Célia, é muito legal porque mostra não só a questão do senso de justiça, mas também a relação que a gente tem que ter com o outro, né? Quando um professor elogia mais uma criança ou evidencia muito isso, né? Olha, nossa, só ele faz as coisas boas ou não. Então, eu queria muito que a gente pensasse nisso, né, Célia? Nessa questão da humanização. Eu falo que essa relação interpessoal é uma relação humana. Então, sempre, né, nós, quanto professores, eu humanizo a educação, eu transformo vidas, porque nós somos seres emocionais. E eu queria, né, só para a gente ainda continuar o nosso bate-papo, né, Célia, pensar numa grande pessoa que, para mim, tem uma relação interpessoal aprimorada, né? Que é o Gandhi. Então, seja a mudança que deseja ver no mundo. Então, quando a gente pensa nesse processo todo, é pensar o que a gente pode realmente buscar com a criança, né? Sim. Eu creio, Rê, que a sua fala de uma preciosidade. Eu conheço você há muitos anos, somos parceiras do CIESP, é uma honra tê-la aqui, porque o início, veja como são as coisas, né? A maneira que tínhamos programado para iniciar não foi possível. Então, aí eu tenho a questão da minha habilidade intrapessoal, de como eu me sinto, de como eu me posiciono. E aí, quando eu tenho uma relação com a Patrícia, que já é uma querida e nossa, com você, que já conheço há tantos anos. Então, o clima fica bem, fica tranquilo, fica harmonioso. Sabe, Rê, o que eu tenho percebido é que esses cuidados, esses alertas, essas dicas que você nos trouxe, com tanta sabedoria, é um grande alerta para todos nós, porque hoje a gente vive uma narrativa, e isso a gente tem visto nessa coisa terrível, Rê, que está acontecendo no mundo hoje, e que eu tenho rezado todas as noites, veementemente. Quando você mostrou aquela criança hoje aqui, nesse lugar, não pensei em nada, eu pensei em Ucrânia, eu pensei as crianças passando fome, os animais sendo deixados, alguns para trás, idosos adoentados sem água para beber. E uma guerra sempre nasce de uma relação interpessoal naquele cenário que você nos trouxe, Rê, com grande maestria. Existe um universo que permeia a relação interpessoal. São fatores econômicos, sociais, como você nos trouxe, né, Rê? Fatores sociais, eu creio que até fatores hereditários. Sim. Sim. Eu estive uma vez num lugar, não posso falar qual, onde não havia nenhum tipo de relação, ou melhor, havia sim uma relação interpessoal desgastada, desumana, embrutecida de duas famílias de uma determinada região. Então, mesmo, Rê, vê o que a gente pode pensar sobre isso. Mesmo que seja hostil, que seja rude, que seja de destruição, existe uma relação interpessoal, só que uma relação interpessoal doente. É isso, Rê. E aí você me faz lembrar também as relações que você está falando, né? Sobre as famílias. Quantas famílias, né? Por conta, às vezes, do grupo de WhatsApp. Gente, cadê a relação interpessoal ali, né? Então, é muito sério isso, Célia. É lógico que eu trouxe aquelas imagens como uma provocação, porque é isso que a gente tem, né? Eu falo, quando a gente é professora, a gente tem que provocar o aluno, e eu quero que sempre... O que eu quero do meu aluno? Que ele saia com muitos pontos de interrogação da sala de aula,
para que ele possa buscar esse conhecimento. Então, é realmente, como você falou, né? Não teve como você não se refletir a Ucrânia. Independente de tudo, né, gente, são pessoas. E como é que estão as relações interpessoais nesse processo? E as pessoas fazem, e aí nós temos pessoas que têm essas causas sociais, né, Célia? Sim. A minha com idosos, porque eu cuido deles sendo uma. Eu cuido dos idosos sendo uma idosa. Sim, uma idosa. Outro dia eu estive, Renata, num lugar, aí diz assim, pessoas com mais de 60 anos têm prioridade em tudo, tem... Eu digo, Jesus amado. Jesus! Meu Deus, eles estão falando de mim também, né? Eu creio, Rê, que nesse mundo que a gente está vivendo, eu creio, uma das coisas mais importantes na escola é buscar o autoconhecimento, isso é pertinente, a inteligência intrapessoal, a autodescoberta, valorização, autoconceito positivo, e fundamentalmente, não sei se você... Porque aqui esse lugar, né, da interação é um lugar de diálogo, de abertura, de convívio, de crítica, de contraposição, não importa, cada um tem um pensamento, mas no diálogo podemos pensar diferente, mas estamos juntas. Eu penso que na escola, um dos fatores prioritários para a excelência, para o sucesso, para a felicidade do seu cumprimento alegre, às 7 horas da manhã, deve ser, Rê? Estou enganada? 7 horas, 7 horas. Menina, meus neurônios estão dizendo, mamãe, deixa eu dormir. E aí eu já chego, porque eu acordo às 5, né, Célia? Então, às 7 para mim, tá tudo bem. E aí, quando eles chegam, e eu faço... E aí, teve um dia ainda, Célia, porque eu falo, 2022 é um ano muito diferente. E eu peguei, coloquei... Um dia desses, eu coloquei um recadinho na lousa, e coloquei assim, não falei nada. Quem estiver lendo este recadinho, vem até a professora, me dá um abraço, mas não fala para ninguém. Célia... Olha, você acredita que teve crianças que leram, vinham, me davam um abraço e voltava. Outras, Célia, que nem se tocaram do bilhete. Né? Entrou, não se atenta. Então, assim, essa relação interpessoal começa com seu bom dia. E foi muito engraçado, porque o aluno olhou para mim, para que tanta felicidade, professora? Ou seja, uma segunda-feira, você gritando e dizendo, bom dia, lindo dia, não. Professora, para que tanta felicidade? Isso, até a felicidade, às vezes... Assusta. Não que a gente tenha que estar todo o tempo, né? A mamãe passou mal essa semana, estive no pronto-socorro com ela domingo, coração angustiado, pressão muito alta. Disse, mamãe, pelo amor de Deus, você tem ainda uma missão aqui na Terra, que é me ver formada por mais um objetivo, né? Então, o que fica mais, assim, profundamente tocado em nós nesta noite é que não adianta você ser bom só de matemática, de português, não. Tudo isto acontece, pelas relações interpessoais. Eu creio que a gente está vivendo um tempo, Rê, em que você pode não estar com alguém, mas você nem precisa desejar o mal deste alguém. Você pode não se dar, mas você não precisa perseguir, estar com alguém. Eu creio que é um tempo de afeto, de silêncio, de olhar para o outro, para que a gente possa evoluir até espiritualmente, sabe? As relações interpessoais, eu creio que ela tem o poder de aniquilar e o poder de elevar uma pessoa. E quanto mais eu valorizo, quanto mais eu interajo, quanto mais
eu respeito e valorizo as diferenças dentro de uma sala de aula, mais rico será o aprendizado. Você acabou de colocar a importância dos neurônios do espelho. Então, eu acho que... Como fazer isso, Rê? Queria que você amarrasse, além das dicas que você trouxe, como é esse dia a dia? Que muitas vezes o professor não é valorizado, muitas vezes não é bem remunerado, muitas vezes há cobranças exageradas, entrega isso, entrega aquilo, relatório, planejamento, a organização, tudo isto. Como a gente pode ter um 2022 feliz, potencializando as nossas habilidades interpessoais e a dos nossos meninos? Que pergunta, hein? Ó, essa foi de peso. Olha, eu vou falar, Célia, muito pela minha experiência, né? Eu tô há 34 anos dentro de escola, sempre, né? Na coordenação, quanto professores, nessa relação muito próxima com os alunos, com os pais, com as famílias, com a direção, com a coordenação. Então, essa relação é uma relação que não é fácil a gente construir. E nesse 2022, não estou dizendo que isso é fácil, gente, não é fácil, tá? Nós temos defasagem de conteúdo, né? Sim. Como a Célia falou, a gente tem sim. Não adianta ninguém dizer para mim, não teve defasagem de conteúdo. Me prova que não teve, porque teve, né? Teve defasagem de conteúdo. As famílias estão ansiosas também com esse retorno, assim quanto as crianças estão ansiosas. As crianças perderam a relação com o outro, então é uma questão de não saber sentar direito na cadeira, porque em casa o pé ficava no sofá, eu levantava a hora que eu queria ir para o banheiro, agora eu tenho que pedir para a professora para fazer isso. Não estou dizendo, gente, que é fácil, mas estou dizendo que é possível. E só é possível se a gente tiver alguns pré-requisitos. Primeiro, nós temos que buscar informação. Hoje, gente, na minha época, de verdade, parece que não, né? Vocês podem falar, nossa, né? Tudo isso. Mas a Célia, quando falou que estava lá na fila dos idosos. Mas, assim, gente, eu não tinha acesso à internet. O que eu recebia, o que eu preparava para os alunos é o que eu fazia no magistério. Tinha mimeógrafo, tinha aquela pasta de desenhos que eu não sei para que aquilo existia, porque eu tinha que dar desenhos de todas as datas comemorativas. Ai, não fala que me arrepia inteirinho. Me arrepia aquilo, né? Me arrepia aquilo. E eu não tinha. Hoje, se eu colocar lá atividades da vogal A, eu vou ter 1.589 opções, 89 mil opções. Agora, o que nos cabe é pesquisar e saber qual é a melhor opção para o meu aluno. Então, só é professor, gente. Quem tem isso aqui não é só coração, é pulmão também. Né? Pulmão de você e fôlego de falar assim, não, eu quero acreditar que eu posso fazer um mundo melhor. E eu falo sempre que se na minha vida, Célia, meus alunos esquecerem, eu explicando que era tratado de Tordesilhas lá, o que era, sei lá, monarquia, isso não vai fazer a diferença na minha vida. Mas eles não podem esquecer da professora Renata, como eles me chamam de da Pro Renata, aquela que acolhe, aquela que conta histórias, aquela que olha. Então, de verdade, gente, eu vi muitos professores, Célias, desistirem da carreira agora, em 2021 e 2022. E dizer, você também, né, Célia? E dizer assim, Renata, não dá. Eles não param sentados, eles não me escutam. Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos só nos lamentar? Não dá. Vamos arregaçar as mangas? E a gente tenta de um lado, e se não deu, gente, vamos tentar do outro. E se não deu, eu vou fazendo tentativas pautadas, tentativas estudadas, não no achismo. Achismo não. Eu acho que não é o achismo. Mas respondendo a sua pergunta bem, né, de peso, eu só respondo, gente, quem realmente tem muito amor pela sua profissão. E quem acredita
que você pode mudar. E eu falo, se eu tenho hoje 30 alunos, eu tenho 30 famílias que esses alunos são agentes multiplicadores. E eu acredito muito nessa nova geração. A gente só precisa conduzi-los corretamente. Então, eu falo que enquanto a gente conduz eles pela mão, eles nos conduzem pelo coração. Muito bem. Rê, agradecendo a sua participação brilhante. O chat bombou. Eu não sei se tem perguntas. Eu quero que você fique aqui conosco. E quero te dizer que essa abertura foi um marco, apesar da internet, apesar do planejado não acontecer, que é a nossa vida de professores, né? Muitas vezes você prepara um universo de coisas incríveis e chega lá, não é possível. As relações interpessoais, então, é a nossa fortaleza, é o que precisamos investir na sala de aula, para que haja mais harmonia no mundo, pessoas com mais bondade, mais humanidade, como você disse, Rê, mais humanidade. Eu jamais, mesmo porque sou leiga, poderia imaginar ou supor, Renata, que por ausência de relações interpessoais ou de relações interpessoais de péssima qualidade, envolvendo maldades, traria à tona tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, tanta fome, como que estamos vendo e olhando para tudo que está acontecendo. E como uma relação interpessoal conseguiu, que tem por trás ideais, ideologias e histórias, né, de uma longa data que vem, como isso nos afeta. Isso também é a sala de aula. Uma relação, um bullying, né, Rê? Um isolamento, uma violência simbólica que eu coloco. Rê, você contou da tua história, eu vou fechando, sabe como? Eu era colocada atrás da porta para pensar. Isso também nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Porque eu gostava de perguntar e de falar. E a professora mandou, boa parte da minha vida foi escutando, fecha a boca. De novo, Celinha. Então, essas coisas, porque faltava esta relação. Eu queria participar e não me era possível. E assim a nossa vida. Fica aqui conosco, já agradecendo e desejando a você que essa estrada continue maravilhosa, porque a sua evolução, o seu estudo, seu conhecimento, a sua empatia nos enche de alegria. Minha gratidão a você, Renata. Muito obrigada. Extraordinário. O chat amou você. Quem ainda não te conhecia, quem já conhecia, fez uns badalos aqui que eu fiquei de olho. Eu vi aqui a Alessandra, a Lenice, o pessoal que sempre me segue. Coisa mais linda. E agora nós vamos passar um vídeo para encerrarmos esse nosso primeiro dia. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao CIESP, agradecer a você, Paty, a você, Renata, às pessoas que estão nesse chat. Fiquem conosco para que vocês saibam daqui a pouquinho o que irá acontecer. É muito surpreendente. Estamos atendendo pela enquete todos os pedidos que foram realizados. E o mais importante, vamos, durante todo o ano, olhando para Gardner, olhando para essa teoria, muitas vezes, e acreditados por algum, como contraditória, como não real, como não suficiente, e por outros, já no momento mais evoluído, acreditando sim, que embora a inteligência seja única, existem áreas e zonas cerebrais que, se acionadas e se bem trabalhadas, potencializam e faz com que esses neurônios evoluam, criem sinapses, não é isso, Rê? Então, muito obrigada a vocês. Fiquem aqui que nós vamos passar um vídeo. Vamos ver se a Belzinha consegue colocar. Pode fazer suas considerações, Rê.
Queria agradecer a todos, né? Agradecer a você, né, Célia, ao Ciesp, a Regina, a todas as pessoas aí que não me conheciam, né? Que agora já tem aí o meu contato, só entra lá no meu Instagram, só procurar Renata Aguilar, educadora, que vai aparecer em todos os lugares. É só por isso. E o pessoal que está sempre comigo, né? Que aí eu vi algumas pessoas, me perdoem, gente, se eu pulei alguém, porque só agora eu estou vendo o chat. Mas minha gratidão ao Ciesp. Patrícia, obrigada! Um dia eu serei igual a você. Acho tão bonito, porque quem nos acompanha tem alguns fatores. Primeiro, porque tocamos o coração do outro, e isso é relação interpessoal. Segundo, porque temos credibilidade e sabe que a gente não tem uma máscara, a gente é isso que é. E terceiro, porque confio naquilo que trazemos, porque sabe que a gente faz, além do amor, com carinho, com dedicação e com muita honra. Então, vou pedir agora para a Isabel passar o vídeo. Isabel, é possível, minha querida? Vamos ver. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, Regina. E vamos ver se a Belzinha consegue compartilhar o vídeo. Eu já enviei para ela. Fizemos um vídeo com muito carinho. Vamos lá, Bel, você está me ouvindo? A Bel. Bem, então, como a Bel não consegue passar, isso é incrível. Amanhã eu vou colocar lá no Instagram. Se você deixou seu contato, deixou, né, Rê? Sim, é só entrar em Renata Aguilar Educadora, né? Tem o meu site também, renataaguilar.com, então o pessoal consegue me localizar pelo Instagram, estou à disposição. Então, amanhã coloco o vídeo de abertura lá, mas não se esqueçam, já no próximo encontro, teremos pessoas incríveis. Estará conosco a Divani, tratando de inteligência linguística, isto é um espetáculo. Teremos a Fabrícia, tratando de inteligência lógico-matemática. Teremos também muitas pessoas queridas. Vamos trazer, Renata, vai ser o nosso grande diferencial. Professores, psicólogos, neuropsicólogo, neuropsiquiatra, psiquiatra. Vamos trazer cientistas, trazer psicopedagogo, porque o processo de interação nada mais é do que a união dessas diferenças. É assim que ela acontece. Quando eu interajo com um outro lugar, com outro ser humano e com outras ciências. Na realidade, a gente tem uma possibilidade neste programa de olhar, e isso acontecerá, no dia 24 de março, iremos trazer uma pessoa muito querida, que é a doutora Carolina Braga. A Carolina Braga vai trazer para todos nós Deixa eu ler direitinho o título dela aqui. Pena que a Bel não conseguiu passar. A doutora Carolina Braga, ela é uma neuropsicóloga fantástica, e o tema dela é de muito interesse. É sobre o transtorno do espectro autista, mas com uma visão diferenciada. Porque muitos de nós já conseguimos saber como quais são os sinais, quais são os sintomas, mas ela vai trazer, nesse contexto escolar, tratando de aspectos cognitivos e aspectos comportamentais. Tudo isso para a gestão da aula. E teremos também com a Divani, nossa querida e preciosa, a inteligência linguística, atividades escritas ela vai trazer para ampliar o mundo das palavras. Que lindo! E isso acontecerá no dia 7 de abril. Muito bem. Já, olha só, vamos fazer em trio. No dia 28 de abril,
teremos duas pessoas também muito preciosas, que é a doutora Maria Ângela Nico e a nossa querida mestre Marinês, a Marinês Ocanã, eu acho o nome dela lindíssimo, Luca. Elas trarão a questão da dislexia, mas também com o olhar, todos nós, voltados para uma busca de uma excelência na gestão da aula. Então, fiquem bem, um beijo para todos. Vamos terminando esse encontro de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus é muito precioso e nos ilumina e que nos traga força, vida, fé. E que todos nós juntos possamos, com a nossa força, pensarmos que é possível um mundo melhor, a partir de pequenas ações, a partir de pequenas ideias. Um beijo no coração e até um dia. Obrigada, Rê, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Um beijo no coração. Tchau. Obrigada, Rê. Tchau.